Nós que vivemos em momentos diferentes não só momentos diferentes, mas como lugares diferentes, a gente foi observando isso também de um sentido diferente, né? A temperatura era diferente em cada espaço. E primeiro eu queria, assim, além do modelo, o modelo traz pra gente uma experiência de trabalhar em equipe. Também era uma coisa bem diferente do que quando a gente vai trabalhar em marco, né? Então, como é que é trabalhar em equipe? Como é que se compõe em equipe? E aí, quem se responsabiliza pelo quê? Como que a gente divide essa relação, né? Trabalhar esse conflito? E aí a gente passa por uma outra, eu acho que olhar para esse dimensionamento também nessa perspectiva das relações, que às vezes ela se mostrava conflituosa, tanto do ponto de vista da expectativa de quem chegava, quanto do modelo de como era entendido. E também da população, porque aí a gente começa embora a gente já trabalhasse em algumas unidades, alguns profissionais na perspectiva de médico de família, eu acho que o pediatra traz isso muito no bojo, porque ele trabalha sempre a criança, mas ele vê o irmão, a mãe, e vai ver a relação do pai também, então é uma profissão que ela por si só, assim como o enfermeiro, né, acho que essa perspectiva de trabalhar com a família também foi vamos dizer, um jeito de desafiar mesmo esse trabalho da equipe. E aí quando a gente vai para discutir isso, aí já estou falando um pouquinho do processo, lá com a Beth, nas discussões desse dimensionamento, havia discordâncias, até que chega nesse ponto que a Marcele coloca aí, né? Porque a gente tinha essa boa briga de demonstrar que aquilo que estava lá exposto numericamente, quando a gente vai e olha, ainda que no distrito, né, e a gente trazendo alguns profissionais da ponta também para discutir, não era a mesma coisa. Ele desvendava outros parâmetros aí pra gente. O que seria isso? Não significa que tem um pediatra lá, aí a gente vai falar de perfis de pessoas, de acomodações, de cristalizações de fazeres, né? Pessoas que já estão há muito tempo e às vezes não querem mudar, né, para um outro modelo, não se sensibilizam, ou estão também, como o próprio Roberto coloca, protegidas, porque não estão preparadas também para lidar com essa outra realidade que o incremento dos agentes traz. É a realidade de olhar para dentro das casas, olhar para esses territórios e trazer demandas que anteriormente a gente achava assim. A gente olhava para elas, mas não com essa profundidade que a gente precisava. Demandas que mexiam com a questão social muito importante, né? Então, essa questão da avassaladora da drogadição, da violência, temas que a gente, embora a gente vivesse isso, não tinha essa responsabilização. E aí a gente vai ter que buscar outros atores, né? E aí a gente vai trabalhar com o que se chama interdisciplinaridade. Como é que é isso? As discussões, as reuniões de equipe, né? Então tudo isso faz parte de um grande processo, que quando a Beth traz, então, mas como é que é isso lá? Vocês têm tantos médicos, e como é que é o horário de abertura, que é uma outra questão, que vem tudo no bojo, né? É uma coisa tão viva que não dá pra gente falar de uma coisa sem falar da outra. Então a Beth estava falando, olha, esse parâmetro aqui, o que você acha? Então, a gente acha isso e isso. E foi muito interessante essa conversa, porque a gente mudou coisas, né? E a gente precisava também dialogar com uma gestão política dessa secretaria, no sentido assim, nós vamos abrir as nossas farmácias o horário todo, né? Para isso nós vamos precisar de parâmetros diferentes de profissionais. Nós vamos trabalhar na estratégia da família, nós vamos poder agregar outras. Então, e outras unidades se desmembrando, né, que antigamente eram considerados módulos, elas passam para uma categoria de centros de saúde. E só para fechar minha fala, uma outra coisa que eu acho que a gente trouxe também nesse tempo foi a questão do aumento do número de prontos atendimentos. O que significa esses prontos atendimentos para as nossas unidades básicas, né? Qual a relação que há entre essa transferência desse cuidado? Tanto as pessoas que procuram o atendimento, quanto quando elas saem de lá e vão para as suas unidades. Como chega essa demanda, essa discussão, aberturas e fechamentos de alguns pontos muito importantes, né, para essa rede de cuidados que aí ela vai se compondo.
Então acho que é muita coisa e só assim, do processo que também foi rico foi a descrição das categorias, né? A descrição do ponto de vista, o que está posto de responsabilização para cada categoria. Isso também foi uma coisa que foi enriquecida nesse ponto, e aí a gente vai fazer os contratos, o acolhimento de novos profissionais, mas com embasamento, sim, houve um concurso público e houve uma descrição de responsabilização e como se compõe lá na ponta. Acho que é um pouco do processo que eu queria trazer. Eu queria contar um pouquinho como que aconteceu no meu distrito, né, Vera? Na época a gente estava junto trabalhando no Distrito Norte e a Beth fez uma chamada para cada representante de distrito, né? Não lembro se a Claudinha estava nesse momento, a Cássia, né? Então foi uma representante de cada distrito de saúde para a gente começar essa conversa de dimensionamento para o enfermeiro. Então a gente tinha essa encomenda, a gente vamos pensar a respeito. Então cada um vai voltar para o seu distrito, né? E pensar e fazer uma construção coletiva lá no distrito. E depois a gente marcaria um próximo encontro para a gente estar socializando, né? Aquilo que a gente conseguiu elaborar, discutir em relação a isso. Quando a gente leva para o distrito, no Distrito Norte em particular, tinham 4 enfermeiros. Mas a gente fez isso de uma forma muito coletiva. Todos os apoiadores e o coordenador participaram desse processo. E aí a gente começou a pensar, como é que a gente iria fazer isso? Porque a gente sabe que para a saúde coletiva, a gente não tem referencial teórico que em base de dimensionamento. Então, por onde a gente iria começar? Aí nós nos dividimos. Então, uma enfermeira e mais um apoiador foi para a Unicamp para conversar com os docentes, levantar material teórico para a gente pensar a respeito disso, né? Conversar com os docentes. Um outro grupo foi olhar todos os protocolos que estavam instituídos na prefeitura, porque se fala, a enfermeira tem que fazer tantas consultas num prazo de tanto com a população X, então já tem alguma coisa pensada, estruturada, e que a gente, teoricamente, deveria dar conta daquilo, certo? A outra enfermeira foi olhar tudo que se tinha em termos de procedimentos. E aí a gente descobriu que parte a gente registrava, muito não se registrava e muito do que se fazia não tinha como se registrar. Então essa colega ficou com essa responsabilidade. E a outra ficou com a responsabilidade de ver, dentro do mundo real, o que acontecia de fato. Né? Porque o enfermeiro ele tem um tripé, hoje já se fala numa outra perninha em termos de atendimento. Agora é um quadrúpede. Não, agora são 4 perninhas, não é mais 3. Que é a questão da assistência, né? A questão da gestão, a questão da educação e hoje se fala na 4ª perninha que é a pesquisa. Então a gente teria que dar conta dessas 3 perninhas, pelo menos dentro do serviço, né? Então, tem questões administrativas que são inerentes ao enfermeiro, supervisão, devido de enfermagem, inclusive. A questão da questão pedagógica, né, tudo que a gente faz, tanto em termos de educação em saúde, educação permanente, com a equipe, né, com o usuário, e a questão da assistência propriamente dita. Então, isso tudo tinha que caber naquele mundo real. E aí veio a discussão. O enfermeiro tem que atender em 20 minutos, tem que atender e fazer uma consulta de enfermagem em 30 minutos. O colega atrás não, uma pré-natal, uma primeira consulta tem que ser em 1 hora. Então, é a vida real ali que também a gente foi atrás, essa outra colega foi verificar como é que se dava na prática. E a gente trouxe todos esses elementos numa outra reunião, né? E, na verdade, quando a gente se encontra com a Beth, na verdade, a gente não leva uma proposta de dimensionamento. Na verdade, assim, eram situações, né, que a gente achava interessante de serem discutidas, né, de serem olhadas, para que a gente pensasse de fato como é que a gente ia fazer esse dimensionamento. Porque para a gente eram questões muito importantes. Como fazer com que tudo aquilo coubesse na vida real do enfermeiro? Né? Quando o Roberto fala que uma equipe de referência tem um clínico, um pediatra e um GO, e tem um enfermeiro, é um clínico, um GO e um pediatra demandando para um enfermeiro, porque eu vou ter que fazer o atendimento dessa criança, dessa gestante e desses crônicos, né, no meu dia a dia. Então isso tudo tem que caber dentro de uma agenda, né? E aí tem que a visita domiciliar. Então a gente foi delineando isso tudo dentro da semana do
do enfermeiro, com uma carga horária de 36 horas, e que a gente sabe que não são 36 horas trabalhadas efetivamente, né? Tem o aquecimento, a desaceleração, o café, então não são 36, são os abonos, as férias, né? A licença-prêmio, isso tudo tem que estar ali previsto na vida do profissional, né? Então não são 36 horas de fato. Então isso tudo a gente levou para esse grupo, né? Para as colegas, com a Beth, acho que a Janete estava presente naquele momento, e na verdade a gente trouxe elementos para que a gente pudesse juntos pensar como é que a gente faria, por onde a gente iria, né? Foi nesse sentido que a gente, naquele momento, né? Não sei se você quer falar mais um pouquinho, foi a contribuição do nosso distrito. E o mais interessante, assim, que o processo estava se construindo, mas a gente começou a olhar e começou também a qualificar o processo que a gente fazia na unidade, no dia a dia. A gente estava pensando, mas ao mesmo tempo tentando transformar aquela realidade independente do que ia sair mais pra frente. E assim, a gente ficava indignado, porque teve um investimento enorme de enfermeiros naquele momento na rede, e realmente não tinha produção. Naquela época, especificamente, eu trabalhava mais na parte de informação, e assim, eu ficava indignada, porque o enfermeiro tá lá, eu sei que está trabalhando que nem um louco, né, Marcelo? Ela não dava conta. Mas onde aparece isso? Não aparecia, né? Não aparecia. A gente foi qualificar o registro dos procedimentos, foi olhar o que tinha de oferta para que eu pudesse registrar nem todo o procedimento que o enfermeiro faz ou o auxiliar técnico faz, tem como ser anotado, e que gastam tempo e tem qualidade, e a gente não consegue mostrar em números. E muitas vezes a gente não vai com o artifício do número, né, para alguns convencimentos, especialmente quando a gente vai falar de investimentos financeiros, a gente tem que ter um parâmetro, né? A gente ficava muito indignado isso. No distrito, a gente começou esse processo de qualificar, de olhar mais perto o que cada unidade estava fazendo, olhar os seus protocolos. Aí, o que a gente mencionava, a internet tem que fazer, na área da mulher, tantas consultas no adulto, assim, nossa, precisa de um monte de enfermeiro. Tá, mas aquela área precisa realmente, nem que a secretaria invista nesse RH, não cabe na unidade. Então, a partir do que a gente tem que olhar para o território, qual a maior necessidade dele, né? Na área da mulher, da criança, do pediatra. Embora ele fosse uma Aurélia, tinha um pediatra. Mas se for ver em números, é onde no Distrito Norte mais nasce criança. Mas a gente sabe a constituição daquela população, a história daquela população. Mas o que não bate na unidade não é criança. É vulnerabilidade. Então, assim, foram coisas que a gente foi qualificando. Talvez a gente olhasse até empiricamente, mas isso fez a gente olhar com uma certa qualidade. E já foi avançando, independente do processo ser consolidado. A gente já foi trabalhando nisso na equipe de enfermagem. Acho que isso foi o ganho. A gente olhou para a unidade e para o servidor, porque ter 10 enfermeiros ou 10 médicos, 10 auxiliares, mas que profissional é este? Quando ele pode, o perfil dele. A gente tem bastante profissionais envelhecidos, doentes, e isso não estava no mundo lá, mas tem dimensional, tem 10 auxiliares lá, mas desses 10, 7 tem limitação. Como que a gente organiza o processo de trabalho? Então, até nisso a gente conseguiu qualificar o RH e a importância da reserva técnica. A gente começou a trabalhar pensando na reserva técnica. Você falou também que no trabalho não tem toda a jornada potencialmente trabalhada. Tem a aceleração, tem os processos de doença que a gente tem que considerar, mas a assistência não pode parar. Então, acho que isso foi um grande avanço. Essas coisas do protocolo. Eu fui fazer as contas, que me incomodava, não tinha protocolo. Aí precisa de, sei lá, era mais ou menos assim. O paciente pertence precisa passar uma vez por ano, paciente leve para enfermeira. Se for médico, sei lá quantas vezes. Aí eu fazia as contas. Se for seguir o protocolo, eu precisava de 20 enfermeiros só para cuidar de hipertenso. Você está lembrando o seguinte, isso é um conceito do secretário. Como a gente faz uma gestão fragmentada? A gente constrói protocolo sem pensar se de fato é preciso daquilo. Isso mesmo, paciente de médio risco, passa 3 vezes por ano, 4 vezes. E depois
não combino esse protocolo com a prática. Eu ponho 2, 3 enfermeiros na unidade e digo que eu preciso de 20 só para cuidar, o protocolo me diz que eu preciso de 20 só para cuidar dos hipertensos. Ainda bem que a gente não segue os protocolos, a gente faz em gaveta, porque se seguisse, não tem gestor que dá conta de fazer os protocolos nada. Então essa coisa de dimensionamento vai ser interessante para a gente também. A gente não mais olhar para os protocolos em termos quantitativos, fazer cronograma de atendimento às pessoas, mas nessa lógica. Que território eu tenho, que prioridades eu tenho e de quem eu vou cuidar. A quantidade de vezes que eu vou cuidar dele não é protocolável. A pessoa que diz, às vezes tem um que eu preciso cuidar toda semana, outro preciso cuidar uma vez por ano, outro cada 2 anos, assim por diante. Então acho que outra coisa que o dimensionamento interessante trouxe foi fazer essa correlação entre protocolos, não com a quantidade de pessoas, mas o que os protocolos revelam? O que eles estão dizendo? São protocolos burocráticos ou de fato tem correlação com o cuidado, com a vulnerabilidade, com os territórios, etc. Outro paradoxo do município de Campinas que o desvela com o dimensionamento. Não, eu ia só emendar a fala da Vera, que lá na Noroeste também, o que eu achei bastante interessante nessa época, não sei se a Cláudia lembra e a Beth lembra, foi o envolvimento da ponta nesse processo, né? Nas reuniões de enfermeiros, nas reuniões de coordenadores, na ida às unidades, né? Que a gente ia para discussão. Então, só para emendar a fala da Vera, na Noroeste também teve uma... Mexeu bastante também, né, na época, mexeu muito lá com as equipes, muitas discordâncias, né? De coordenadores irem para campo, porque para provar que aquele número, né, não era. Então nós vamos cadastrar e a gente vai. A Beth ainda falava assim, mas espera aí, a população não mudou. Aí os coordenadores, em especial essa coordenadora, né, que é a Fátima do Florencio, ela falou, não, eu vou para campo com a minha equipe e vou cadastrar e vou ter que mostrar que houve um deslocamento dessa população, porque também tem isso, né? A gente trabalhar com a gente trabalha com referencial e na prática ele não era. Então, até isso a gente teve esse esforço aí, né, Beth, para acho que é interessante isso, realmente mexeu muito. E eu acho que outra discussão que a gente não pode deixar de pontuar é que a gente estava discutindo se ia ter um enfermeiro de equipe e um enfermeiro geral, né, gente? Porque a gente tinha aquela dificuldade das equipes, de como vai fazer o funcionamento da unidade, como que vai ter um enfermeiro a mais, esse enfermeiro que está na equipe consegue olhar para a unidade de funcionamento como um todo, se ele está fazendo visita, quem vai cuidar dessa unidade. A gente estava discutindo isso também naquela época, né? Como que a gente vai rodar a unidade e rodar as equipes, tudo isso ao mesmo tempo, né? A gente estava discutindo isso também. Outra coisa interessantíssima do processo, talvez um dos mais interessantes, é que a gente podia bastante isso. Qual que é o papel do nível central nesse processo? O papel porque a gente dizia o seguinte, nível central, óleo geral. Lembra da discussão? Tinha até duas apresentações, o nível central para o distrito e o distrito olhava para as unidades. Isso, a gente vai dizer o seguinte, o nível central diz o seguinte, para esse distrito, as vulnerabilidades são essas. Mas, então a gente vai fazendo um apontamento geral de quantos profissionais esse distrito deve ter. Só que, alguém trouxe isso até aqui, lá no âmago do território não é assim que se distribui. Ele está dizendo que o Aurélia tem essa vulnerabilidade, mas é a população que frequenta a unidade. E essa migração interna que a gente está achando que essa unidade tem X, só que as pessoas saíram da região sudoeste para morar isso aconteceu de fato. Isso mudou a população? Então, a gente vai ter 2 direcionamentos. Um que a gente diz, esse é do nível central. O nível central é só um apontamento para iniciar a negociação. Quem vai nos dar o dimensionamento de verdade é a ponta. Como a ponta sempre tende a subestimar o trabalho, superestimar o trabalho feito, superestimar a população, a gente tem uma referência. Uma coisa que a Vera disse aqui, que eu acho que não é verdade. A nossa população está usando mais centro de saúde. Os dados que eu tenho mostram o contrário, que a população está usando menos o centro de saúde, aqui em Campinas. Aumentou o número de pessoas que têm plano de saúde, que usa o centro de saúde para determinadas coisas e não usa para outra. Então, assim, como é que a gente sai do empírico e olha para, de fato, a realidade, onde os números nos auxiliam sim, as pesquisas do IBGE nos auxiliam, mas nem sempre a pesquisa do IBGE é correta, porque quando eu chego lá no âmago da coisa,
não é bem assim. Então o nível central teria este papel de olhar o todo, sabendo que esse todo não representa, assim como a ponta não representa. Então a realidade seria medida pela fusão do olhar do nível central. E aí a gente dizia bastante isso, tá? O nível central vai ficar daqui de cima olhando, é um olhar, é um local de observação, mas tem que descer para a ponta. Então acho que um dos mais ricos do processo é o pessoal ter saído do nível central e ido para a ponta. Porque até então não ia, teve essa interrupção aqui, porque o nível central tinha medo, esse é o termo, de descer para a ponta. Porque a coisa estava tão assim criticamente, de muita crítica mesmo em relação ao nível central, de muito afastamento do nível central, de muita fragmentação. Esse é o tema do nosso EP, a fragmentação do nível central. E eu acho que a expressão era essa, o nível central tinha medo de descer para a ponta. Então a iniciativa de ter descido, de ter de enfrentar as contradições, de enfrentar essa discussão de como é que é a realidade, etc., acho que foi uma das coisas mais importantes do processo, essa aproximação, essa superação por parte de um pedaço da secretaria, só de um pedaço, da superação desse afastamento que era gigante e terrível, muito ruim para as pessoas. Foi o mais rico do processo. Eu queria fazer só uma análise, que na verdade é uma análise mesmo. Eu acho que boa parte do mencionamento que acontece, que aconteceu, é em função, quando o Roberto traz na fala dele inicial do choro, né, até hoje a gente continua chorando para RH. Chora de uma forma mais qualificada, mas continua. Porque a disputa é muito grande, o número de recursos que nos é ofertado, ele não contempla as necessidades. Então, quando se fala de dimensionamento, quer dizer, eu vou falar o quanto aquela unidade precisa de profissionais, enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, isso no imaginário da gente já tem uma menção. Por quê? Porque eu quero o maior número possível que dê conta daquela unidade, daquele serviço. Então, quando eu acho que tem que ter 10 e alguém diz para mim, não, com 5 você vai trabalhar bem, porque é o que os números, os cálculos estão apontando, isso traz um tensionamento grande. Então, esse assunto é muito tenso, porque a maioria das vezes que a gente se aproxima das equipes, tanto do gestor quanto das equipes, as primeiras coisas que eles falam para a gente em termos de dificuldades, é porque eu não tenho RH suficiente, é porque precisa de capacitação. Como se o RH, adequado em capacitação, a gente conseguisse resolver todos os problemas daquele serviço. Então isso é uma tônica, vem sempre nas falas, nas discussões, nos conflitos. Então esse assunto é um assunto tenso, delicado. Por quê? Porque já está embutido na gente a coisa da disputa pelo recurso e que a gente acha que a gente está sempre aquém, que a gente precisa mais. Então é um assunto que é tenso. Ele porque não dá conta. Não tá sozinho. Não, o dimensionamento não. Ele tem que vir junto com a gestão da clínica. Sim, não, ele não está descolado. Eu queria dizer, nesse tensionamento, com relação aos médicos, por exemplo, quando a gente tem lá um número de horas médicas que seriam suficientes para aquela população, a gente tem um problema, que é um desafio para nós, que o pediatra vai depender, assim, tudo depende muito do perfil do profissional. Às vezes eu tenho um generalista que deveria atender a criança, o adulto e a mulher, e ele não faz esse tipo de atendimento. E o pediatra, muitas vezes eles fazem, muitas vezes não, algumas vezes, porque são alguns profissionais que têm esse perfil mais generalista de atender tudo. Então acho que isso pra gente é ainda um desafio muito grande, porque esse modelo híbrido, que não é equipe de saúde da família pura, e muitas vezes o que é o médico generalista, ele não é generalista, então no dia a dia é uma dificuldade muito grande, assim. Foi bem interessante isso, porque na fala inicial do Roberto, assim, a gente que está muito junto, indo para a unidade, ele também, a gente tem unidade que a gente percebe, a gente até comentava às vezes, o Aurélio, ele precisa de uma gordurinha de clínico, porque de pediatra não tem tanta necessidade. Já o São Marcos, a gente vai precisar de uma gordurinha, a gente chamava a gordurinha do excesso de horas.
ou o número ideal de horas para a pediatria, porque é onde tem... Então, assim, a gente tem esse olhar que vai juntando essa coisa subjetiva com a matemática, né? Acho que isso é importante, porque às vezes só a matemática não dá conta. Mas também a gente não pode entrar no chororô, tem que ter um ponto de equilíbrio. E acho que essa coisa do dimensionamento, para a gente, foi muito interessante, porque a gente também se sente mais seguro para fazer discussão com a equipe. Não que a gente não vá olhar para aquilo que ela traz, a necessidade que para eles é a mais importante, mas em base a gente também, para discutir, dizer, não, isso você pode segurar um pouquinho. E também, porque a gente, quando está no distrito, você tem um monte de unidades, são várias unidades. Então, a gente, na comparação, você consegue mostrar para o outro que aquele está precisando, neste momento, a prioridade vai ser aquele, não vai ser você. Então, acho que isso também, assim, embasa da segurança para a gente discutir. Acho que isso é bastante interessante. Eu ia falar exatamente isso. Assim, é tenso, as disputas sempre foram grandes, mas eu acho que a partir do momento que você tem um parâmetro, você consegue ver a realidade dos outros distritos, porque a gente olha a gente fica focado no meu distrito norte, mas agora a gente tem a ideia do todo do mesmo parâmetro. Então, quando tem a disponibilidade de contratação, é olhado a falta do RH em cada setor. E acho que fica uma coisa mais fácil de discutir. Na Norte, quando tem um déficit de tantos profissionais, era sempre uma unidade que era mais carente, era aquela que era coitadinha, e a gente sabe que a vulnerabilidade é alta, sim, que tem necessidade. Mas a hora que você põe dentro dos parâmetros e faz uma tabela com todas as unidades, você vê que não é aquela que é a prioridade nesse momento. Então facilita a discussão ou de direcionamento. Não que seja ideal. Assim, uma coisa que eu achei muito bom, que a gente faz um dimensionamento mas tendo a ideia na média de que todas as unidades são mais ou menos iguais. Não hoje a gente tem unidade que tem uma metragem muito pequena, e unidades enormes, então não dá para falar que o número de postos de trabalho da unidade menor é a mesma coisa que a maior. Isso eu achei também legal, que até esse detalhamento a gente conseguiu olhar. Nós temos uma unidade que chama Village, CS Village. Ele é micro e temos uma unidade, a Aurélia, que é enorme, espaço-físico é enorme. Então, ela não pode ser tratada da mesma forma. Então, levar em consideração o horário de trabalho, os postos, a abertura, os postos de serviço, a área física. Isso fez muito, qualificou muito a nossa conversa de dimensionamento. Nessa época que a gente começa a discutir dimensionamento, dentro do Distrito Sul, nós iniciamos um processo de educação permanente com os enfermeiros. E aí isso também nos ajudou bastante nessa discussão do papel do enfermeiro, né? Porque, como muitos já disseram, o dimensionamento está muito atrelado à função, ao que as pessoas fazem. E aí, essa questão do enfermeiro, né, da equipe de enfermagem ficar na frente, só atender urgência, quando nós começamos a discutir na educação permanente o atendimento ao crônico, ao hipertenso, né, e ao diabético, que foi, né, que a gente começou a fazer essa discussão, não faz, não tinha agenda de enfermeiro, né, e aí era isso, nós fizemos um levantamento lá, 70%, 80% da carga horária que ele trabalhava era lá no acolhimento, era lá na porta, mas e os hipertensos? E aí ficava isso, era para o médico que só atendia 12 consultas no período, e não sei. Então, a gente começou a fazer essa reflexão com os enfermeiros. E aí nisso também teve um acréscimo de profissionais, mas o quanto o dimensionamento nos ajuda nesse sentido do processo de trabalho, né? Do que de fato para que a gente quer esse profissional. E aí não foi só do enfermeiro, foi do médico também. 60% da agenda e 40%. Então, assim, vamos pôr eles para fazerem visitas, né? Então teve assim, foram coisas que nos ajudou bastante, nos ajuda até hoje de fazer essa discussão. O enfermeiro, tô cansada, só vou... mas que hora você faz a agenda? Mas
Vocês sentaram? Vocês se organizaram para isso? Como, né? Então, assim, isso nos dá bastante suporte para fazer esse nível de discussão, né? E aí não é só número pelo número, né? E assim, a equipe, os auxiliares de enfermagem também, os agentes comunitários. É um grande dilema agente comunitário na recepção, né? Tá, e aí, não é esse seu papel? Então, trazer de volta a discussão do papel do agente comunitário. Infelizmente é isso. Lá em 2001 tínhamos 500, hoje, em 2015, continuamos os 500. Mas chegou a diminuir. Metade, na verdade. Mas assim, também conseguimos fazer uma discussão do papel dele fora do território, do que tem que fazer. Então, acho que isso assim nos ajuda bastante, mas essa coisa do perfil do profissional ainda é um desafio, porque a gente tem profissionais de saúde da família que de fato se negam a atender. E o que você faz mesmo com isso? Então a gente também, sabe, fica num jogo complicado. Concordo com o Roberto quando ele fala, não, a gente tem que avaliar onde tem pediatra, mais que não precisa. É verdade, mas por outro lado, do tempo que eu entrei na prefeitura, há 20 anos atrás, e hoje tem uma complexidade nas unidades que também, assim, eu não defendo não ter o pediatra e o ginecologista nas unidades, né? Porque tem hoje uma complexidade de atendimento, né? No Distrito Sul a gente tem uma região lá próxima a Indaiatuba, né, que é onde nasce 1, 2 crianças por dia, né, e de uma vulnerabilidade muito grande. E quando chegam os casos das crianças lá, não é um médico de saúde da família, que ele tem capacidade, que muitas vezes dá conta, por conta da complexidade tanto social, né, econômica daquela região. Então, acho que a gente tem que estar bastante atento a isso, né? É uma coisa que todo dia não, né? Mas acho que a princípio a gente tem que rever essa questão da vulnerabilidade das unidades, porque foi um trabalho que foi feito lá em 2000, né? Para hoje mudou muito. A gente teve ampliação de muitos serviços. Não sei dizer em 2000 quantos serviços a gente tinha e quanto a gente tem hoje, né? Mas aí, no mínimo, uns 10, 12 serviços foram criados nesse período. E uma coisa que eu acho que a gente tem que estar atento também, a gente tinha na época aquela coisa assim, vamos fazer unidades para megas, para atender uma quantidade grande de pessoas. Acho que hoje a gente tem que, inclusive, rever isso, né? Não adianta, a gente tem o São José, que é uma unidade que atendia 40, 50 mil. Aí, assim, foram criando os módulos, foi diminuindo a população daquela unidade, mas, assim, ainda é uma unidade grande, né? Então, a gente tem que, inclusive, rever isso, para que as pessoas estejam mais próximas da população, porque aí gera uma qualidade também no atendimento, do que eu atender 7 mil e eu atender 3, 4 mil, que é o que o Ministério preconiza, e eu atender 10, 12 mil, né? Então, assim, é diferente. Acho que é uma coisa que talvez a gente tenha que rever nessa questão do ICV, do dimensionamento, né? E acho que a gente tem que também mudar isso, que eu vejo de 2010 para hoje, que a gente tem que pensar em unidades menores, mais próximas da população, porque eu acho que é isso que vai também qualificar esse atendimento. E agora, um grande desafio é isso, é como a gente trazer recursos para esses lugares. Nós temos lá 2 unidades, Campo Belo e Fernanda, que não consegue profissional médico. Equipe de enfermagem, né, enfermeiros, no nível técnico, administrativo. Você, como é uma categoria que talvez fora você tenha, onde financeiramente ganha menos, a gente consegue recursos. Mas um recurso assim, você tem que estar sempre ali, com aquele pessoal, fazendo um trabalho com eles, porque também estão insatisfeitos. Assim que tiver uma oportunidade, eu quero ir mais próximo, né? Mas assim, médico é complicado.
cuidado, né? Uma unidade onde nasce uma criança e meia por dia, onde a gente tem um monte de gestante, não tem ginecologista, né? E que nós temos hoje médicos lá que até fazem o pré-natal, mas tem que ter uma qualidade para alguns casos nesse pré-natal que a gente não está conseguindo atingir. Então, como que nós vamos também fazer essa coisa do dimensionamento, mas que as pessoas também cheguem lá, né? E isso e fiquem, né? E fiquem também, porque muitos casos a gente vê assim, nós estamos numa situação de psiquiatra numa certa unidade, não vou ficar, por quê? Porque assim, eu tenho paciente que vai lá e que precisa da receita, e ela, o que quer? Ela não quer dar receita para o paciente? Então, sabe, umas coisas assim, que as pessoas vêm também para o serviço público, e acho que aí é um cuidado que a gente tem quando essas pessoas chegam no acolhimento, do que é o serviço público. Para que eu vim trabalhar a minha missão dentro do serviço público, né? Que acho que são coisas que a gente tem que começar a melhorar, né? O dimensionamento já nos deu bastante suporte, tanto prático quanto teórico, né? Chega lá, só sai a Beth, mas tudo bem. Que bom que sai a Beth, né? Porque hoje nos dá pra gente, né, que está ali no apoio, no nível entre lá o nível central e a unidade, né? Pelo menos a gente tem mais argumentos para colocar. O enfermeiro vem e fala assim para mim, mas isso, eu falei, tá bom, você não faz, não tem, mas como está mesmo o seu horário? Como você se organiza? E aí, né, o processo de trabalho, aí começa a refletir. Mas é um pouco isso, a gente coloca, preciso de X profissionais. Não cabe, muitas vezes nas nossas unidades não cabe o que está dimensionado, né? Acho que por isso rever essa coisa do número de unidades, né? E o que tem também, o que faz mesmo, né? O que produz, né? Porque o enfermeiro é assim, faz tudo, mas na hora dele sentar também, é muito cômodo muitas vezes a situação. Então a gente fica nesse papel aí meio da cobrança, né? Do que fazer, do que não fazer, do que anotar. Tem coisas que faz que não tem como ser anotados, mas são visíveis, né? A gente consegue ver. E o dimensionamento mostra, por exemplo, dentro da área da vigilância, não tem nenhum procedimento lá dentro do SIGTAP, das coisas lá que fala, que eu analisei a ficha, isso toma um tempão. No dimensionamento, isso aparece. Né? Então, acho que são essas coisas que nos ajudam e que foi um grande ganho para essa discussão.